O som R, 2 anos e meio, 7, é um instrumento não verbal para avaliação da inteligência geral. É um dos instrumentos mais desejados e mais caros dos neuropsicólogos que trabalham com crianças mais novas. E nesse vídeo eu vou te explicar o objetivo, a faixa etária de aplicação, quando usamos e por que usamos esse instrumento. Fique no vídeo comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai amar esse teste. Meu nome é Sara Cassimiro, sou neuropsicóloga e quero te ajudar a organizar o seu consultório neuropsicológico. E desde já quero pedir que você curta esse vídeo aqui e deixe um joinha pra gente, porque ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E se puder, também se inscreva no nosso canal, também é uma motivação a mais para eu sempre estar produzindo vídeos aqui para vocês. E também ative o sininho para receber todas as notificações, pois pode sair um vídeo novo e você acabar perdendo aqui no nosso canal. Mas vamos lá entender sobre o som R 2,5 a 7. O som R 2,5 a 7 ele foi lançado em 2015, tem aí os autores do som R, e ele é um instrumento não verbal para avaliação da inteligência geral. Quando eu falo que é um instrumento não verbal, é porque você, examinador, não precisa estar falando nada para a criança entender o som R, e também a criança não precisa falar nada para você conseguir aplicar o som R na criança, tá? Então ele é um instrumento não verbal da avaliação da inteligência geral. Seu objetivo é a avaliação geral do desenvolvimento e das habilidades cognitivas através de 4 subtestes que avaliam habilidades espaciais e visomotoras e raciocínio abstrato e concreto. Bom, o som chama 2 anos e meio 7, né? E já tá até na caixinha dele, ó, 2 anos e meio 7, porque essa é a faixa de aplicação do som R. Então você pode aplicar em crianças a partir de 2 anos e meio até 7 anos de idade. Tem um azinho no final porque é uma versão abreviada. Nos Estados Unidos, o som R ele é composto de mais subtestes, mas aqui no Brasil nós temos apenas 4 subtestes que compõem o som R, né? Uma importante consideração para ser feito aqui é que, apesar da idade ser 2 anos e meio a 7, você pode aplicar em crianças mais novas e em crianças mais velhas, até em adultos, tá? Porque, mesmo você aplicando o som em pessoas mais velhas, em adultos, você consegue fazer uma correção através do software que vem com o som R, né? Que vem um pendrive para você instalar o programa no seu computador. Então você consegue fazer uma correção do som R e ele vai te dar uma idade de referência. Deixa eu explicar esse negócio de idade de referência. Idade de referência não é idade mental, não é idade mental, tá? O que é idade mental, assim, idade mental é um conceito muito complexo e a gente não tem atualmente nenhum teste que avalie idade mental, tá? A idade mental envolve 3 fatores, envolve a inteligência da pessoa, marcos do desenvolvimento e comportamento adaptativo, tá? Se você tem dúvida do que é idade mental, corre lá no nosso Instagram, @encantato.psicologia, e procura uma postagem na qual eu falo sobre idade mental, tá bom? Então, o som não avalia a idade mental. O som R ele vai te dar idade de referência, tá bom? Idade de referência é o que, Sara? É o seguinte, você vai pegar os 4 subtestes, vai fazer a aplicação, tá? Mesmo em pessoas acima de 7 anos. Quando você for corrigir no programa e apenas na correção do programa mesmo online, você consegue digitar os dados brutos de cada subteste e ele vai aparecer para você a idade de referência, que seria o quê? Bom, quantos anos, né, aquela criança teria ali para ser considerado aquele resultado bruto na média. Então, por exemplo, imagina que na prova de mosaicos, que avalia as habilidades visoespaciais, o seu paciente de 23 anos de idade, supondo, ficou com a idade de referência de 5 anos e 10 meses. O que significa? Significa para aquela função avaliada daquele subteste, que é mosaicos, portanto, habilidades visoespaciais, é como se aquele paciente seu de 23 anos de idade tivesse a competência, né, desta habilidade visoespacial correspondente de uma criança de 5 anos. Entendeu a ideia? Então ele te dá uma idade de referência. É uma idade na qual aquela função, com aquela pontuação que o seu paciente tirou, seria considerado na média, seria considerado adequado, tá? Aí isso é idade de referência, diferente de idade mental, tá bom? Então,
Mesmo em pessoas mais velhas, pessoas acima de 7 anos de idade, dá para fazer o som e você conseguir uma idade de referência, tá? Agora, assim, apesar de você poder utilizar o som R em crianças menores de 2 anos e meio, não é muito aconselhado você fazer isso, porque aí a sua análise seria apenas qualitativa, você não teria nem idade de referência, tá? Então, assim, o ideal é mesmo, assim, a partir de 2 anos e meio, ok? O problema de você utilizar antes, assim, de 2 anos e meio, é que as crianças podem ter o que a gente chama de efeito solo, né? Que seria o quê? Muitas crianças apresentarem um score 0, principalmente por uma interferência da atenção. O que é um efeito solo? É quando aquele teste ele é muito difícil para aquele grupo de pessoas que você quer avaliar. E aí elas meio que zeram, tipo, elas saem muito mal naquele teste, entendeu? Então, aí crianças abaixo de 2 anos e meio fazendo o som R, poderia ser que a criança errasse tudo. E não porque ela tem um problema de inteligência, que é o que o som R quer avaliar, mas sim por uma dificuldade atencional, uma inquietude, né, que impossibilitaria realmente a gente avaliar bem o processo de inteligência, tá? Bom, o som R, ele é composto então de 4 subtestes. Esses 4 subtestes vão dar para a gente 3 medidas, que é o som EE, que é o QI de execução, o som ER, que é o QI de raciocínio, e o som QI, que seria o QI total, né? O som EE, a tradução dele, né, dessa abreviação seria escala de execução, né, que é um QI de execução, e é composto dos subtestes mosaico e padrões. O som ER, né, é a abreviação de escala de raciocínio, é um QI de raciocínio em si, e é composto dos 2 subtestes de categorias e situações, tá? Mosaico e padrões avaliam mais habilidades visoespaciais, visomotoras de maneira geral, de execução mesmo, por isso que chama escala de execução. E o som ER, que é uma escala de raciocínio, o foco mais é a avaliação de raciocínio abstrato e raciocínio concreto, né? Que aí é composto pelas categorias e pelas situações. E nós temos também a medida do som QI, que é o QI total da pessoa, que é composto das medidas dos 4 subtestes, né? Que é mosaicos, categorias, situações e padrões. Então, reforçando, o som tem 3 medidas: som de QI, som ER e som EE. Nessas medidas, nós temos o nosso QI total, que é uma medida de inteligência principalmente fluida. Temos escala de execução, avaliando habilidades espaciais, visomotoras de execução. E escala de raciocínio, avaliando, portanto, raciocínio concreto e abstrato. O investimento do nosso queridinho som R é de mais ou menos R$ 3.700. E não tem um jeitinho de comprar uma coisinha ou outra e tentar reduzir esse valor não, tá? Então, assim, o som, realmente você tem que comprar a caixa toda, o kit inteiro, que é essa caixinha aqui, né? Madeira, é bem resistente, inclusive. Mas não tem como você comprar só alguns itens ali e tentar economizar não, tá? Então, assim, tipo, é o kit inteiro, tá bom? Quando usamos o som R na avaliação neuropsicológica? Nós usamos muito com crianças abaixo de 6 anos de idade, porque a partir de 6 anos de idade, aí a gente já tem o som de 6 a 40 anos, né? E nós temos o VISC-4 e até mesmo a VASI. Agora, para avaliação de inteligência abaixo de 6 anos de idade, nós temos apenas o som R, 2 anos e meio a 7, que atualmente é um teste padronizado para a população brasileira. Ah, Sara, você está errada. A gente tem a WNV também. Então, menino, a WNV é adaptada ao Brasil, mas ainda ela não tem padronização. Logo, você meio que não pode utilizar na avaliação neuropsicológica, entende? Então, por isso que a gente acaba utilizando muito o som R. E lembre-se que esse vídeo aqui no YouTube, ele foi publicado em fevereiro de 2023, mas se depois disso, ao longo dos anos, aparecer a padronização da WNV, tá certo, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários abaixo, que daí você também já pode aplicar a WNV. Não agora, ok? Beleza. E por que utilizar o som R de 2 anos e meio a 7 na avaliação neuropsicológica? O som R ele foi desenvolvido especialmente para reduzir a influência do fator verbal e da escolaridade na avaliação das habilidades cognitivas, tá?
Então, desta forma, você pode fazer o som R em crianças com dificuldade auditiva, porque o verbal não vai interferir. Crianças que têm problema de linguagem, tá? Tanto de emissão como de compreensão. Crianças dentro do transtorno do espectro autista ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento que dificulte ali a aplicação de um teste verbal de inteligência. E também você pode fazer em imigrantes cuja primeira língua é diferente da falada no lugar de moradia. Então, por exemplo, uma criança que nasceu nos Estados Unidos, fala muito bem inglês e aí ela vem para o Brasil. Então, assim, os testes de língua portuguesa que envolvem a parte verbal não seria tão interessante para ela, né? Lembrando que nós temos o curso de aplicação, correção e interpretação do som R, 2 anos e meio a 7, e também do som R de 6 a 40 anos, dentro do Ser Neuropsi, que é a nossa escola de raciocínio clínico na neuropsicologia. Tem um link aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer mais. Agora deixa um comentário aqui se tem algum teste que você deseje que eu fale aqui no nosso canal. Um abraço!